Licenciada em História e Jornalismo, começou no Bom Dia da RTP Porto na década de 80. Foi cara do telejornal, mas é no Prós e Contras, que apresenta há 12 anos, que se tornou uma imagem de referência na informação televisiva portuguesa. Ao contrário do que se diz, é lisboeta, mas cresceu no Porto e no Minho e continua ainda hoje a ostentar uma orgulhosa pronúncia do Norte, apesar de já ter regressado à capital há quase 20 anos. Define-se como uma formiguinha de trabalho e diz que consigo não há meios termos. É pão-pão, queijo-queijo. Fátima Campos Ferreira, muito obrigado, ainda bem que vieste. Obrigada. Este país tem mais prós ou contras? Bem, como tudo na vida, o país também tem prós e contras. O que é preciso é encontrar o equilíbrio entre uns e outros. A vida também é feita de momentos felizes e de muitas tragédias e tristezas. E, portanto, nós só podemos vivê-la se encontrarmos um ponto de equilíbrio. O país é a mesma coisa. Chegamos a esse ponto de equilíbrio? Não estamos a conseguir. Neste momento, nós estamos perdidos à procura do ponto de equilíbrio. O regime democrático está perdido à procura do ponto de equilíbrio, pelo menos é a minha opinião. Um pedido de ajuda internacional, um programa de assistência financeira, a implosão do sistema financeiro com o caso BES, com a detenção de Ricardo Espírito Santo, com o impacto que isso teve na sociedade portuguesa, na PT, por exemplo, o caso CEF, Juízes Dourados, a admissão de Miguel Macedo, geral, não é? Agora a detenção de José Sócrates e a prisão preventiva. É muita história para... É, mas eu acho que há aí um ponto que me parece que está a doer muito também aos portugueses. Há um processo de empobrecimento em curso há alguns anos e que vai continuar. E os portugueses perceberam que esse processo vai continuar. É o novo PREC. É um sistema que a Europa adotou, uma vez que a liberalização do comércio mundial trouxe para cima outros continentes e, portanto, a Europa entrou aqui num retrocesso económico e isso aliado aos problemas que nós já tínhamos, o endividamento, enfim, o problema da alegada corrupção, agora a atingir o coração do Estado, ou pelo menos a percepção e a que se sabe hoje que atinge o coração do Estado. Portanto, tudo isso cria um estado, uma atmosfera muito negativa que prejudica a nação. E essa percepção é particularmente difícil. O facto de haver uma percepção e os portugueses terem percebido isso e sentirem isso torna as coisas ainda mais complicadas. Adensa a situação, tanto mais que ao mesmo tempo que compreendem esses problemas basilares, o processo de empobrecimento, a alegada corrupção também nas estruturas do Estado, ao mesmo tempo que isso acontece, descreem de tudo. Mas achas que as pessoas percebem no sentido de encontram justificação para esse processo de empobrecimento? Achas que as pessoas percebem que era preciso, os portugueses, quando falo de pessoas, falo dos portugueses, era preciso passar por esta fase? Eu penso que hoje as pessoas começam a perceber que esse processo de empobrecimento agora é inevitável, mas que obviamente havia muita coisa a ser evitada. Os casos dos financeiros, as derrocadas financeiras, por exemplo, seriam algumas das que deveriam ser evitadas, assim como a euforia das PPPs ou, enfim, tantas infraestruturas que se calhar a mais se construíram e por aí fora. De qualquer forma, os portugueses hoje já têm a noção que esse processo é para continuar, até porque olham para a Europa e veem que a Europa também não está propriamente em crescimento, nem a Alemanha, quanto mais aqui. Agora, estamos à procura de um equilíbrio, porque a vida, os dias, o tempo, vai escorrendo com o processo de empobrecimento ou sem processo de empobrecimento. E há uma boia de salvação? Há referências onde os portugueses possam agarrar? Essa é que é a grande dificuldade. É que eu acho que a massa crítica hoje em Portugal é curta, é pequena e, sobretudo, aquela que aparece, que se expõe e que quer dar exemplos, que quer partilhar exemplos com os outros. E eu penso que o país está mal desse ponto de vista, está muito pior do que há alguns anos atrás. Porque perdeu ou porque as pessoas deixaram essas referências, deixaram de querer Muitos aparecer? deixaram de ser referência. Repara, o próprio Ricardo Salgado foi um homem que durante muito tempo foi uma referência de banqueiro, enfim, de um banqueiro empreendedor e eficiente, sólido. E capaz, sólido, um banco português que tinha criado uma marca fortíssima. Muitos deixaram de ser, outros desaparecem porque também têm medo do espaço público. Porque tudo isto acontece em simultâneo também com o facto de hoje a comunicação social ter uma enorme visibilidade e ocupar o espaço central, é muito mais agressiva e, portanto, há pessoas que poderiam até ser essas referências, mas que têm receio e se recolhem, não é? Enfim, penso que, de qualquer forma, a massa crítica do país está hoje bem mais reduzida. E como é que se contraria isso? Tu dizias-me há uns anos que era urgente abanar as mentalidades e que os portugueses estão presos ao imobilismo.
Subscreverias esta frase que tem 8 anos? Eu subscrevo e acho que mais do que nunca é preciso ajudar a pensar. É preciso que as pessoas aprendam a pensar, porque esse é que é o problema. Ainda agora, repara, no que aconteceu com a prisão preventiva de José Sócrates. Se olhares para as redes sociais, tu vês atitudes perfeitamente manicaístas. O ama-me ou deixa-me. Uns que defendem à exaustão. Os outros que já condenaram. É uma espécie de Benfica Sporting. As pessoas não têm uma capacidade crítica para avaliar uma situação no estado jurídico em que ela está neste momento. Não têm essa O capacidade. jornalismo serve para isso? O jornalismo serve para isso. Eu, pelo menos, espero estar a contribuir ao longo dos anos para que isso possa acontecer. Eu faço a pergunta, porque nos últimos tempos temos, a propósito de todos estes casos, temos ouvido uma frase muito batida, que é a justiça está finalmente a funcionar em Portugal. E eu pergunto, o jornalismo está a funcionar em Portugal? Bem, depende do jornalismo. O jornalismo tem muitos problemas, como sabes. O jornalismo hoje é uma presa da economia. Digamos que está refém daquilo que é... Não é só o jornalismo. Estamos todos reféns da economia, mas o jornalismo também, sobretudo quando pensamos que o jornalismo precisa de muita independência, precisa de códigos deontológicos, precisa de espaço, e isso não lhe é dado, porque a economia, por exemplo, no caso das televisões, a rentabilização do espaço televisivo asfixiou o jornalismo, nos canais generalistas pelo menos. O meu programa é uma das raras exceções que está num canal generalista, porque todos os outros vão para os guetos do cabo, que hoje começam a crescer, de facto, porque não há jornalismo nas televisões jornalistas, para além dos telejornais. Portanto, digamos que o jornalismo hoje está muito condicionado. Ainda assim, eu quero render homenagem aos meus colegas, porque realmente a maior parte deles são hoje bem melhor formados até, e há realmente muito bons profissionais, não só na imprensa, mas na televisão, portanto, desse ponto de vista, eu penso que o jornalismo continua a marcar pontos. Agora, esta coisa das condições de trabalho, a forma como as empresas têm o jornalismo encurralado, enfim, eu acho que isso é gravoso. A precariedade. A precariedade. Não vamos aqui dissecar, mas é mal demais até para falarmos disso, porque isso daria só por si um programa. Uhum. Tu chegaste à profissão há 27 anos? Eu cheguei à profissão há menos de 30 anos, 28 anos. Estás quase uns 30 anos. Continuas apaixonada pelo que fazes? Cheguei à profissão depois de ser professora de História. É verdade. Porque eu licenciei-me em História na Faculdade de Letras do depois Porto. E depois fui fazer o primeiro curso da Escola Superior de Jornalismo do Porto. Fiz o segundo curso, mais 3 anos e 1 ano de estágio. E só depois é que fui chamada para a televisão para fazer um estágio e acabei por ficar. A fazer rubricas no Bom Dia Portugal. Isso mesmo. Comecei com a revista de imprensa de Bom Dia Portugal e umas reportagens. Eras uma menina na altura? Já era mãe. Já eras mãe, mas era uma miúda, muito magrinha. E com sonhos, naturalmente, como sempre que se chega à profissão. Eu tinha referências. Quais eram as tuas? Olha, eu na Escola Superior de Jornalismo tinha adquirido umas e já trazia outras. Tinha sido aluna do Adelino Gomes, do Mário Mesquita, do Joaquim Letria. A Nata. Sim, a Nata. E olhava para a televisão e queria ser como a Maria Elisa. Pensava que, de facto, essas referências dos colegas que comunicavam, faziam jornalismo, e outros, por exemplo, o caso do Cás Cruz, que na altura o senhor de televisão era um homem com poder comunicacional enorme, e, portanto, essas referências, obviamente, que me atraíam. Como é que estás do outro lado do espelho? Tu eras referência, provavelmente, para muitos dos jovens, não só os teus alunos, e já lá vamos. Diferente, hoje somos muitos profissionais. Não sei se... Hoje a vida é diferente, porque naquela altura só havia a televisão pública e, portanto, nós focávamos as nossas atenções naquilo que aparecia no ecrã, naqueles que apareciam. Hoje não, hoje somos muitos, não há essa mesma noção desse período. Eu falava-te desses sonhos com que chegaste ao Bom Dia na Portugal, RTP Porto. Bom Dia Portugal. Já era Bom Dia Portugal. Era Bom Dia Portugal. E depois deixou de ser e voltou a ser depois, entretanto. Precisamente para te perguntar, o que é que sobra dessa Fátima de 87, 86? E ainda sobra tudo, porque eu acho que tenho conseguido fazer a carreira com que sonhei. Eu sempre achei que queria contribuir para o bem comum, sempre achei que eu tinha da profissão uma ideia também de desenvolvimento humano, não só de desenvolvimento pessoal, profissionalmente falando, mas também do meu desenvolvimento humano. A tua licenciatura em História pode ter ajudado também a isso? Sim, eu já tinha digamos que um arcabouço, se quiseres, uma maturidade profissional, até porque tinha sido professora, fui professora até muito tarde, e continuo a ser professora, mas hoje jornalismo.
Mas isso, obviamente, que deu-me ali uma retaguarda importante. Agora, eu penso que consegui colocar a carreira justamente nesse nível de desenvolvimento profissional, sim, claro, mas também de um desenvolvimento humano. E estou contente por isso. E eu, ainda hoje, a minha maior preocupação, e isso é um privilégio trabalhar aqui no serviço público, é poder contribuir para um melhor esclarecimento da sociedade, para o aprofundamento de ideias, digamos que ter na mão esse poder convocatório da sociedade para aquilo que eu considero que é importante do ponto de vista cultural, do ponto de vista... Sim, porque eu não concebo o jornalismo também sem cultura. O jornalismo e a cultura têm que estar de mãos dadas. Cultura no sentido lato do profundo do termo. Que ideia que achas que os portugueses têm de ti? Os que te veem? Sei, espero que... Eu preocupo-me do ponto de vista profissional. Obviamente que espero que me aceitem profissionalmente e que reconheçam que me esforço. Eu não me interessa mais que os portugueses me conheçam mais do que a profissional. Mas mesmo a profissional, achas que és... O resto... Mesmo a profissional, achas que tens uma imagem uniforme, ou seja... Não, nunca há imagens uniformes. Há sempre quem goste de nós e há sempre quem nos deteste. Isso é uma regra da vida. Portanto, eu penso que haverá uma boa parte dos portugueses que até gosta de mim, ou me aceita, e a outra parte que rejeita. Mas isso faz parte. Há 12 anos que estás no Prós e Contras, precisamente, e ali já foste várias Fátimas. A Fátima compreensiva, a Fátima irascível, a Fátima mais mãe, a Fátima mais espectadora. Consoante os ângulos dos programas. Consoante os ângulos dos programas, já foste dura, a voz do povo. Tens esse lado de provedora dos portugueses naquele programa? Não sei se tem um lado provedora, mas penso que não. Penso que não é essa a missão do programa. Mas se eu Mas percebes puder... o que eu digo quando te pergunto isto? Há muito a lógica de tentar perceber o programa como se tu estivesses do lado do espectador. Eu tento tirar uma bissetriz à sociedade. E, portanto, a partir daí funciono muito em cada tema por um interesse geral. Um interesse geral que é sempre norteado pelas questões, obviamente, pelos interesses também éticos, pela dimensão ética, pelo interesse geral, seja ele da equidade, da partilha, enfim, essa preocupação eu tenho. Portanto, se estás a pensar desse ponto de vista, sim, essa bissetriz transversal eu tento tirá-la. É esse o segredo do sucesso do programa que está no... Que já se resistiu a quase todas as mudanças na televisão generalista e que se mantém firme à segunda-feira à noite. É uma âncora da sociedade. É ele próprio uma referência? Não sei, eu não sou a melhor pessoa para dizer isso, mas enfim, pelo impacto e por um feedback que vou tendo, acredito que o programa tenha um espaço especial, não só aqui no Serviço Público, obviamente que o tem, mas também na sociedade portuguesa. Sabes que há concursos nas escolas chamados prós e contras? Sabes que há, por exemplo, exercícios nos livros, em alguns manuais escolares, prós e contras? Eu própria tenho moderado no final do ano, em junho, um concurso entre escolas, justamente na vertente do prós e contras, de um lado contra, outro a favor, para o desenvolvimento do argumentário dos alunos. Isso estimula a própria urbanidade, o civismo, a maturidade com que os jovens podem... Tenho tido muita gratificação por parte da sociedade, para além, obviamente... Quais são os ex que recebes? Conta-me, são mails, são cartas? Tudo. Enfim, presumo que não recebas presuntos como o Fernando Mendes, mas o que é que recebes? Que contacto é esse? Que presumo que seja estimulante. É estimulante. Bem, obviamente que há aqueles prémios das associações, de muitos setores diferentes da sociedade, mas, sobretudo, há muitas solicitações para que eu possa moderar debates, para poder estar ou numa universidade ou em hospitais. Olha, esta semana estive no Hospital São Francisco Xavier a moderar um debate sobre o cancro da mama. Posso estar a moderar um debate sobre a pobreza infantil daqui a 2 dias. Portanto, esse tipo de solicitação que a sociedade me faz semanalmente, eu diria diariamente,
porque é muito gratificante. Eu sei que eu não posso responder a todos, e daqui até peço desculpa, porque ser-me-ia impossível, eu não faria mais nada, e nem mesmo fazendo mais nada conseguiria responder. Mas, de facto, ao mesmo tempo eu penso que é gratificante esta solicitação, porque significa que as pessoas gostam do modelo, gostam do meu jeito, que ao fim e ao cabo é um jeito que eu espero que seja natural, porque tirando o estudo, a preparação, a coordenação do programa que eu faço, o resto, digamos que é o meu estilo pessoal, é a minha forma de estar. Posso ser, como disseste há pouco, autoritária, aqui ou ali. Eu penso que autoritária, não no mau sentido, mas disciplinadora, né? Claro. Na forma como faço intervir os diferentes ângulos, mas ao mesmo tempo também posso ter, às vezes, por vezes, algum sentido de humor. Enfim, é isso. Isso faz com que muitas vezes as opiniões mais críticas que tenham sobre o programa tenham muito a ver com o facto de tu não seguires aquela cartilha que habitualmente está confinada. Fazer um boneco. Fazer um boneco, exatamente. Tu tens reações diferentes e vais evoluindo consoante... Sabes que eu penso que a televisão, o sucesso da televisão, justamente, é a autenticidade, é a naturalidade. Se tu reparares, o carisma, as grandes figuras da televisão e até mesmo do cinema, são aquelas que conseguem impor-se do seu jeito natural, da sua forma de estar na vida. E, portanto, eu não sou sequer capaz de ser de outra maneira. Reconheço que quando fazia o telejornal e os telejornais, provavelmente as pessoas não me conheciam. O telejornal é muito espartilhado. É mais rígido. Claro. Muito rígido. De facto, aí tenho uma cartilha da qual não posso fugir. Apenas se fizer uma entrevista posso meter mais uma bucha ou outra, mas até as entrevistas são pequenas, são curtas. E, portanto, digamos que o Prós e Contras, que é um grande fórum, multi-ângulos, permite-me desempenhar um papel de mim própria. Até com algumas buchas, para utilizar uma expressão tua, mais populares. Tu não tens nenhum problema em utilizar uma espécie de vox pop, um tipo de linguagem que às vezes é uma linguagem que as pessoas em casa se reconhecem. E era nesse aspecto que eu te dizia, isso às vezes rende críticas também. Claro que sim, eu identifico-me, eu nasci em Lisboa, como disseste, mas eu identifico como modo de estar do Minho, porque eu cresci no Minho, gosto dos sabores do Minho, gosto da forma de estar, assumo a pronúncia, gosto do jeito... Assumes orgulhosamente. Claro, é evidente. Outra Estás coisa cá não podia anos deixar de ser... suficientes Sim, a minha mãe fala completamente à lisboeta. A minha mãe é completamente alfacinha, de uma parte da minha família é lisboeta. Mas eu gosto daquela pronúncia, porque foi ali que eu cresci, foi o arroz de forno, o cabrito, essas coisas que eu comi de pequena, essa essência natural que é o Minho, está cá dentro. E, portanto, para ser eu, e sou eu, sou essa pessoa que com essa viagem pessoal pela infância, pela adolescência, até hoje. E ali sou muito minhota nesse jeito que tu há pouco dizias do pão, queijo, quer, não quer, andor, vamos lá ver se isto se dá, se não dá, não dá. Pronto. Um certo pragmatismo na forma de estar, não é? Que me permite, de facto, às vezes, jogos de cintura que eu vejo até que outros não têm. Olha, dou-te um exemplo. No domingo mudei o programa todo. Ali, em meia dúzia de horas, virei aquilo tudo ao contrário, porque tinha feito um programa que depois, por força da atualidade, tive que fazer diferente. E, portanto, esse jeito um bocado do quantos são, eu acho que tenho isso, não é? Como quando se chegarem a casa 10 pessoas e perguntarem arranja jantar. Há sempre jantar. Arranjo. Comem 4, comem 5. Depois coço a cabeça e vou perguntar, e agora? O que é que eu faço? Pronto. Mas eu penso qualquer coisa, não é? E sai alguma coisa, sai. Essa autenticidade, é essa autenticidade que ensinas aos teus alunos na faculdade? Tu és de novo professora, começaste antes da carreira por ser professora. Eu tenho uma grande preocupação hoje. Eu tenho também também evoluído do ponto de vista da minha capacidade de docente. Eu sinto, quando eu comecei a dar aulas, eu preocupava-me muito em ensinar regras, ensinar procedimentos jornalísticos. Hoje, eu preocupo-me mais com os códigos éticos, deontológicos e, sobretudo, com fazer perceber os futuros jornalistas que o jornalismo é uma leitura cruzada sobre a vida, que eles precisam de ler, de saber sobre todas as matérias da vida, seja a ciência, seja a economia, seja a arte, seja o que for. E, portanto, as minhas aulas são, às vezes, viagens que começam num sítio e acabam não se sabe onde. Porque eu tenho essa visão hoje universalista do jornalismo e, sobretudo, também
mais humanista. E, sobretudo, essa enorme necessidade de que eles tenham noções éticas profundas e procurem, tenham cuidado com o outro, porque penso que essa é uma das grandes lacunas. Eles sabem exatamente o que querem. E eles sabem muito mais do que eu em muitas matérias, por exemplo, desde logo a matéria. Sim, mas não foi isso que eu te perguntei, a tecnologia, ok. Eu pergunto se eles sabem exatamente o que querem quando chegam à universidade. Não sabem. Hoje há uma grande diferença. Não sabem, e hoje dá pena, porque a maior parte deles vão emigrar e querem emigrar e dizem logo nas primeiras aulas que vão sair do país. Portanto, há um trabalho enorme a fazer. Sentes uma grande diferença em relação... Uma enorme diferença. No início, quando eu comecei a dar aulas de jornalismo em 1995, todos queriam ser pivô de telejornal. Eu era pivô de telejornal nessa altura. E a primeira pergunta que eu fazia era que tipo de jornalismo, ou que género jornalístico, eles diziam. Pivô, não era género, respondiam pivô de telejornal. E esse fascínio pela televisão... Isso acabou. A televisão não tem o mesmo fascínio que teve no passado. Porquê? Porque passou a haver outras alternativas? Massificou-se e hoje a profissão, o jornalismo de televisão talvez não seja tão desafiante quanto era no passado, até porque as tais referências que eu há pouco falei não existem da mesma forma. E há outras alternativas. Mas é uma geração mais perdida, à procura de si próprio. Eu ouvi outro dia uma entrevista do Pedro Pinto, também ele jornalista e também da televisão, colega. Que dizia, colega e também professor, e que dizia precisamente isso, que sente que esta geração está um bocadinho perdida. Um bocadinho é a favor, está muito perdida, de facto. Está muito perdida, muito desnorteada, porque sabe que não tem saída. Como todo o país está perdido, estamos todos à procura do tal ponto de equilíbrio que vamos encontrando aqui e ali e perdendo acolá. Digamos que vai ser um processo que vai demorar anos, novamente, a conseguir aqui uma estabilidade emocional, porque, ao fim e ao cabo, é uma desestabilização também emocional de um coletivo, de uma nação. Quando tu olhas para trás e pensas na década de 80, 82, quando te licenciaste em História, 86, quando te licenciaste em Jornalismo, eram outros tempos, eu sei, mas a forma como os jovens estavam na causa pública, na universidade, era o grau de intervenção era completamente diferente. Até porque hoje, por exemplo, as pessoas e sobretudo os jovens, não se mobilizam pelas convicções. E nessa altura, essa era, como eu te disse há pouco, a minha principal razão de entrar na profissão, era uma convicção. Porque eu gosto muito de história e eu, de certa forma, eu estava bem na história. Eu até penso que um dia vou acabar os meus dias profissionais na história, até porque estou convencida que as humanidades vão regressar em força, sabes? Esta coisa de se ter retirado as humanidades do centro das universidades e também dos próprios currículos escolares, dentro de pouco isto vai a ser novamente alterado pela necessidade, que começa a estar evidente, de colocar o centro da pessoa humana, no centro da pessoa humana. Isto é uma coisa evidente, até porque é depois daí que advém todo o processo cultural. E, portanto, eu estou convencida que as humanidades vão regressar em força. Fátima, eu sou um bom garfo, como é público e notório. Sei que tu também és. Gosto muito de comer. Fiquei com o teu cabrito há bocadinho na cabeça, quando falaste do cabrito de domingo. O que é que recordas da infância, Domingo? Recordo a Páscoa, era uma fase muito alegre. Lá está o cabrito. Os sinos, dos compassos, a alegria dos miúdos, aquelas amêndoas que se atiravam. Mas também recordo os invernos muito rigorosos, o vento, o barulho dos eucaliptos no inverno. Lembro-me muito bem desses dias invernosos. Recordo as pessoas que me rodearam na minha infância e que às vezes vejo-as no fundo de mim própria, porque considero que é muito importante. Nem faço esforço, isso para mim é uma coisa natural. Quando eu te digo que as vejo-as literalmente. Sei o nome delas e vejo-as literalmente. É muito importante termos sempre presente a essência. Regressas muitas vezes à infância. Sabermos de onde vimos, quem somos, o que é que está por trás deste invólucro que aqui está hoje, que diz que é profissional de televisão. Está uma pessoa e essa pessoa tem um princípio e eu tento e sei e quero saber quem sou. Regressas muitas vezes às tuas origens? Não regresso muitas vezes, literalmente, mas dentro de mim, sim, mas nunca saí de lá. Dentro de mim, nunca saí de lá. E isso faz-me ser autêntica, ou seja, isso ajuda-me a saber quem sou. Os 8, 9 primeiros anos da tua carreira foram no Porto? Depois eu vim com 15 anos, vim viver para o Porto, por razões profissionais do meu pai. Sentes que a tua carreira tinha sido uma coisa diferente se não tivesses vindo a Lisboa?
Num país tão pequeno... Com certeza que sim, com certeza que sim. Com certeza que tinha... São muitos exemplos de profissionais que hoje são grandes profissionais de televisão. É mais difícil se ingrar no Porto, a carreira profissional torna-se mais complicada. Mas pronto, aí talvez a vida é o que tem que ser. Um país pequeno, mas que claro, é distante. muito centralista. Está centralizado muito em Lisboa. Tem, algumas das nossas razões para o nosso subdesenvolvimento têm a ver com isso, com esse centralismo demasiado... Tem, sobretudo, com a falta de desenvolvimento de massa crítica. O tal espírito crítico que há pouco falávamos, que eu considero que é... aliás, que existe. No outro dia entrevistei o Lobo Antunes e ele dizia-me: um povo como do Norte da Europa, um sueco, um finlandês, não aceita o que se passa em Portugal. Porquê? Porque eles têm outra cultura. De facto, há uma cultura que é visível em todos os pormenores da vida. E que tem outra massa crítica, outra escala de pensamento, outra prudência na observação de tudo. E nós não temos, nós estamos ainda longe disso, não é? A nossa própria televisão às vezes é muito diferente, a televisão aqui no sul da Europa é diferente da televisão do norte da Europa. Temos um processo ainda para percorrer do ponto de vista educacional, estamos a fazê-lo. Agora mais devagarinho, mas espero que possamos lá atingir. Eu penso que para isso o serviço público é muito importante. O serviço público de televisão pode ser e tem que ser um poder moderador da sociedade, também nesta matéria. E não é só pela independência, obviamente que isso penso que hoje ninguém questiona. O serviço público de televisão tem hoje uma independência face aos poderes políticos e não só, também económicos, que faz inveja a outros. Olha, por exemplo, os colegas espanhóis que são correspondentes ao longo dos anos em Lisboa sempre me dizem que fazemos, como é que tu consegues, como é que a vossa televisão consegue, porque em Espanha a televisão pública não é tão independente quanto vocês são aqui em Portugal. Isso foi uma conquista que a televisão pública fez ao longo dos anos e que hoje tem consolidada, esta direção que está, tem essa conquista bem consolidada e, portanto, os portugueses não devem olhar para as instituições, e esse é um dos riscos também que estamos a correr atualmente, com descrédito total e descrença de tudo. Se há coisas que funcionam pior, e é provável que isso aconteça, porque acontece em todas as instituições, há outros ganhos que são já sólidos e que beneficiam muito a sociedade. Mas a RTP está sempre exposta nessa montra, não é? Está sempre exposta e há sempre... mas isso vai estar sempre. Digamos que, quando eu digo sólida, significa que é resistente a essa exposição. Não estou à espera que toda a gente diga bem da RTP ou diga que a RTP é isenta, é independente. Eu estou à espera que a RTP resista, seja resiliente a críticas setoriais da sociedade portuguesa. Isso é que eu estou à espera, porque tem que haver uma linha de rumo. E a partir dessa linha de rumo há que a defender solidamente. Estou a falar da informação. Estamos mesmo no final não de toda a estratégia da empresa. E isso daria seguramente um outro programa. Estamos mesmo no final deste e, portanto, não vamos ter tempo para aprofundar mais essa questão, que, como disse, daria um outro programa. Há pouquinho falavas dos sinos da igreja, das memórias que tens do Minho. Tu tiveste uma educação católica, também Eu andei num colégio de freiras em pequena, exatamente, até aos 15 anos. O que é que ficou dessa presença da fé em ti, que ainda hoje se manifesta, que ainda hoje... Eu quando era miúda, passei várias fases. Quando era muito pequena, queria ser missionária, porque foi aquela fase em que nos diziam que nos apresentavam o trabalho das missões como um trabalho muito generoso e muito altruísta, e eu queria ser missionária. Depois passei um período na adolescência que não queria ouvir falar das freiras, não queria ouvir falar do colégio, e que estava muito zangada com a educação do colégio. Depois, mais tarde, digamos que a vida começa-nos a abrir outras perspectivas e se calhar até vamos outra vez, vamos lá recapitular e buscar coisas que aprendemos e perceber que somos o que somos hoje, e no meu caso sou a mulher que sou, porque fui um somatório de muitos fatores de educação, desde logo dos meus pais, particularmente do meu pai e da minha mãe, claro, mas também dos professores que tive, das tais freiras, do colégio onde andei, dos amigos. Como é que essa tua relação com a fé se materializa hoje? Ele responde a todas as perguntas? É uma relação entre mim e ele. Vai respondendo, acho que eu peço. Fátima, muito obrigado. Ainda bem que vieste. Muito obrigada, Nuno. A jornalista Fátima Campos Ferreira, hoje no Ainda Bem que Vieste.
Todas as semanas marcamos encontro consigo e com uma figura bem conhecida dos portugueses. Tudo pelo prazer da conversa e da descoberta. De hoje a 8 dias, na RTP Informação, cá estaremos com um novo convidado. Conto consigo.